E aí, Shinelândia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque se comigo tá, com você também tem que estar. Eu tô bonita, produção? Tô linda, né? Maravilhosa. Aqui meu cabelo anda meio rebelde. Antes de mais nada, eu vou dar aqui a dica pra você, que é colocar no 1.5, porque isso vai otimizar o seu tempo. Toda quinta-feira, o que a gente faz aqui? Trata o nosso intelecto, trabalha o nosso intelecto, desperta a mulher inteligente que existe dentro da gente para combater a inconstância espiritual e assim a gente se tornar uma mulher mais íntima, mais profunda, mais encontrada e mais extraordinária em Deus, entendeu? Eu sou a Keu e eu ensino mulheres a dominar a constância no relacionamento com Deus. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Como a ansiedade pode prejudicar o seu relacionamento com Deus, como ela pode estar afetando a sua qualidade de comunhão, de intimidade com o Senhor. Tá preparada? Se apruma aí na cadeira, porque hoje vai ser punk. E vale lembrar que toda aula nós temos o quê, meu povo? Estou ouvindo? Isso mesmo. Um mapa mental. É disponibilizado onde? Aqui mesmo, é só você ir aí embaixo na descrição do vídeo. Tem um linkzinho, clica, coloca o teu nome, teu e-mail e já está aí disponível para você o mapa mental da aula de hoje. E vamos lá falar sobre ansiedade. Esse é um tema que é bem comum a gente escutar, é um assunto bem comum. Muitas pessoas falam, muitas pessoas estão aí vivendo e lidando com a ansiedade, né? Contra a ansiedade. Mas antes de tudo, nós vamos aqui entender o que é a ansiedade. Porque ela tem duas vertentes sim, uma ruim e uma boa. E eu vou ler aqui para você a definição delas. Ansiedade pode ser um estado onde prevalece a incerteza e a angústia, caracterizada pelos sentimentos de medo e insegurança. Essa é uma definição não muito boa, é a definição assim um pouco mais negativa. E a outra, que é um pouquinho melhor, na verdade não é um pouquinho, ela é melhor, é que a ansiedade, ela é uma reação normal do nosso corpo diante de certas situações. Ou seja, a ansiedade, ela é importante porque ela soa para o nosso corpo como um alarme, como um alerta diante de algumas situações de perigo, diante de algumas situações em que a gente precisa se proteger, diante de algumas situações em que a gente precisa sim ter uma desenvoltura, um desempenho melhor. E a ansiedade, ela é importante para isso, como um alarme, sabe, no nosso corpo. Ou seja, nem sempre a ansiedade ela é algo ruim, ela é algo negativo, porque hoje já está tão de forma pejorativa, né, que a gente só vai logo lá para o outro lado, o da negatividade. E, infelizmente, hoje nós vivemos um contexto mais aqui do que aqui. E quando a ansiedade ela está atrelada a esse contexto negativo, ela vai sim prejudicar a nossa qualidade de vida, ela vai sim prejudicar o nosso desenvolvimento pessoal, ela vai prejudicar o nosso progresso individual. Por quê? Porque a ansiedade, ela vai despertar em nós um excesso de preocupação com o que pode ou não acontecer. E é exatamente aqui o problema que está na ansiedade. É esse excesso de preocupação com a incerteza, com algo que você nem sabe se vai ser ou se não vai ser. Tem até um postzinho, não sei se você já viu, mas ele é bem assim divulgado nas redes sociais, que é um postzinho que fala depressão, excesso de passado, estresse, excesso de presente e ansiedade, excesso de futuro, porque ela lida exatamente com esses sentimentos de incerteza, de insegurança, de medo, de instabilidade, de algo que você nem sabe se vai ser, mas que você já fica ali preocupadíssimo com a situação. E isso prejudica sim a sua vida, prejudica sim o seu desenvolvimento pessoal, como eu falei, e inevitavelmente, adivinhe, vai afetar o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus. Eu tô falando mentira? Tô falando, produção? Não tô falando, gente. Afeta e muito. Afeta muito
a nossa intimidade com o Senhor. E aí, para tornar esse dano mais visível, o dano de viver nesse contexto da ansiedade, né? A gente elaborou, que chique, uma escadinha. A gente chamou de escada do Chuck, daquele boneco assassino. Porque o negócio é feio, é babado, é prejudicial. Complica sim a nossa vida com o Senhor, se complica a nossa vida aqui, gente, que a gente tá vendo, que é palpável. Imagina a nossa vida com Deus, que é algo que a gente tem que batalhar todos os dias ali para permanecer, para nutrir, para ficar abastecido nele. E aí a gente denominou a escada do Chuck. Preparados para essa escada? Devia colocar até um sonzinho de tensão agora, produção. E vamos lá falar da escada. Essa aqui, ó, não sei se vai dar pra ver. Eu não sou uma desenhista, mas eu quero mostrar pra vocês aqui minha desenvoltura no desenho. Essa aqui, lindamente, é você. É você, sou eu, somos nós. Lindamente, né? Que linda, uma perna maior que a outra. Oh, meu pai! E lindamente você está aqui, mas feiamente você está nutrindo pensamentos negativos. Lembra que tudo começa na mente? Tudo passa primeiramente por aqui. Infelizmente, a ansiedade, ela pode ter sido gerada através de um gatilho na sua mente, algo que você vivenciou e que despertou essa questão do medo, da insegurança e da instabilidade. Vou te dar aqui um exemplo meu. Quando eu era criança, eu não vou dizer que quando eu era pequena, porque eu não cresci muito, mas quando eu era criança, eu estudei em uma escola em que a professora tinha mania de contar histórias de terror para as crianças. E aí ela contou uma história de terror certa vez, que era o homem da Kombi branca. Esse homem que andava na Kombi branca, ele pegava crianças, raptava crianças e levava embora. Gente, nunca me esqueci dessa história, mas eu sou curada hoje. Só que quando eu ouvi aquela conversa, durante um tempo da minha vida, se eu visse uma Kombi branca, o desespero batia na minha porta. Eu começava a ficar nervosa, uma suadeira na mão, a pressão, né, que baixa, o meu coração começava a acelerar. E aí eu meio que eu ficava com medo de sair de casa. E se eu visse uma Kombi branca passando, aí é que eu não saía nem de casa mesmo, eu saía se tivesse alguém comigo. Eu me lembro de certa vez, meu pai era motorista de ônibus, que eu estava dentro do ônibus com ele, o ônibus em movimento. Eu vi uma Kombi branca dentro do ônibus em movimento e o meu coração já começou a acelerar, a disparar com aquele pensamento de pronto, o homem pode me pegar e me levar. Esse gatilho tinha despertado em mim. E a ansiedade, ela geralmente é despertada com gatilhos que surgem, que traumatizam a gente, né, com certas situações, acontecimentos que ficam ali tão enraizados em nós, que abrem, digamos como Augusto Cury fala, janelas assassinas dentro de nós, que traumatizam, que causam tanto impacto, que prejudicam ali o desempenho de quem somos, das pessoas que convivemos, e aí vários outros progressos individuais. Com isso, né, com essa questão do medo, o medo, a gente vai para o lugar da ansiedade, que é exatamente esse lugar de insegurança, de incerteza, de você viver no contexto do que pode ou não acontecer, mas que você fica ali tão excessivamente preocupado que acaba vivendo nessa questão da ansiedade. E aí, logo em seguida, a ansiedade gera a incredulidade. Incredulidade por quê? Porque é um lugar de insegurança, é um lugar de incerteza, é um lugar onde você não tem consistência de nada, tá tudo na suposição, na imaginação, na mente, entende? E é aqui que a gente precisa tomar esse cuidado, porque a incredulidade, ela vai gerar em nós, infelizmente, ela vai gerar em nós a falta de fé.
Ai, como assim? Infelizmente gera falta de fé. A Bíblia diz que a fé, lá em Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. E nós não podemos viver num contexto como se estivéssemos sempre esperando algo negativo, algo ruim, porque a ansiedade é assim. Não é você viver num contexto bom, na esperança de que vai acontecer algo maravilhoso. Não, é um medo que te abate, é um medo que te oprime, é algo negativo que te deixa para baixo. E aí, quando você vive nessa questão da falta de fé, esperando algo que é negativo, você passa a não acreditar no cuidado, no zelo de Deus por você, de que Ele tem zelado por você, de que Ele tem visto você, que Ele sim acampa anjos ao seu redor, cai 1000 ao teu lado, cai 10.000, como é isso? Já esqueci o versículo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas não será atingido. Então, não permite, a falta de fé não nos permite ter segurança, certeza, convicção de que o Senhor está conosco. A Bíblia fala, se eu não me engano é 1 Pedro 5,7. Lança sobre o Senhor toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Quando nós não conseguimos ou quando nós, infelizmente, nos acostumamos a viver nesse contexto de estarmos ansiosos, infelizmente, nós estamos dizendo, eu não quero largar esse fardo, eu não lanço sobre o Senhor o meu fardo, eu não quero viver isso. Jesus também nos orienta em Mateus capítulo 6, e é linda essa passagem, quando ele fala sobre a gente não ficar preocupado com o dia de amanhã, porque cada dia tem as suas preocupações. A ansiedade, ela não nos permite viver assim. É sempre no pós, é sempre com aquela insegurança, com aquele sentimento angustiante, com aquele sentimento de que vai acontecer algo ruim, de que você pode ser acometido. Pode ser, não é certo. E aí, isso prejudica, infelizmente, o seu relacionamento com Deus. Infelizmente. A gente tem que ter fé para se relacionar com o Senhor. A gente precisa estar pautado nesse ambiente de certeza, de convicção, de firmeza, de fundamentação que o Senhor é conosco. E infelizmente a ansiedade, ela não deixa você ficar sorrindo, como estava aqui. Ela te deixa triste, para baixo, sem viver a plenitude do que Deus tem sonhado para você, sem viver a plenitude daquilo que Ele idealizou para mim e para você. Entenderam? Eu espero que sim. E aí, gente, eu quero falar para vocês um pouquinho o quanto é importante nós destruirmos a escada do Chuck, destruirmos a escada da perdição, a escada de nos levar para longe do Senhor, porque essa escada faz isso. E nós temos 2 tópicos aqui para falar um pouquinho da destruição dessa escada. Por qual motivo nós temos que destruir essa escada da nossa vida? E o primeiro motivo, dá para ver aqui direitinho? Alexa, se eu vier para esse lado. E o primeiro motivo é a falta de intimidade com o Senhor. Como eu falei para vocês, a ansiedade, ela é pautada na insegurança, na incerteza, na desconfiança. E como é que a gente vai se relacionar com Deus se nós vivermos num contexto em que não confiamos que Ele tem cuidado do nosso futuro? Como é que a gente vai se relacionar de forma mais íntima, mais profunda, se a gente não acredita naquilo que a Bíblia diz? Eu sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vos desejarem. Como é que a gente se relaciona com o Senhor vivendo no contexto de ansiosos, de preocupados, de incertos, inseguros e desconfiados? Não dá, porque a confiança, ela é alicerce, ela é base, ela é pilar. Veja bem, como que a gente vai se relacionar com uma amiga se a gente vive desconfiada dela? Tem como? Não tem, porque a gente vai viver sempre naquele pé atrás, naquela suposição. E se eu contar pra ela, como é que vai ser? Mas se ela fizer isso comigo? Mas se não sei o que, não sei o que. Vida matrimonial. Gente, não dá. É algo que não combina. Por isso, a ansiedade, ela prejudica a nossa intimidade com Deus, prejudica o nosso relacionamento,
prejudica a nossa comunhão, prejudica a nossa vida com Ele. E nós precisamos destruir essa escada exatamente por causa desse motivo, que ela acaba nos tornando distantes, longes do nosso Pai, do nosso Criador, daquele que é a resposta para tudo o que é incógnita dentro da gente. Beleza? E o segundo motivo pelo qual nós precisamos destruir a escada do Chuck é porque, infelizmente, a ansiedade gera falta de propósito. Por que gera falta de propósito? Porque ela mexe com a nossa identidade. Nós sabemos que precisamos ser íntimos do Senhor para entender o que Ele idealizou para nós. A nossa vida não pode estar pautada naquilo que idealizamos para a gente, mas ela tem que ser submetida à vontade do Senhor para nós. Nós precisamos aprender que os nossos sonhos podem ser legais, mas os sonhos de Deus são bons, são agradáveis e são perfeitos. E existe uma diferença muito grande, porque a Bíblia também fala em Provérbios, nós podemos fazer planos, mas é o Senhor quem dá a palavra final. A gente também fala algo que diz sobre você pode planejar, você pode idealizar, mas o Senhor conhece as verdadeiras motivações do nosso coração. Por isso que nós precisamos entender que a gente precisa se tornar íntimo do Senhor para vivermos o nosso propósito aqui nessa terra. Porém, a ansiedade, ela prejudica a nossa identidade, porque quando não nos tornamos íntimos, nós ficamos perdidos de quem somos. Por quê? Veja bem, para onde é que nós temos que ir buscar as respostas sobre nós? O Criador, aquele que nos pegou do barro e nos fez. Nós precisamos buscar a resposta na fonte. Ele é a fonte. Logo, quando nós não nos relacionamos com Ele, fica difícil de nós entendermos qual é o propósito que Ele sonha para nós, que Ele idealizou para nós. E não só essa questão, mas a ansiedade também nos impede de enxergarmos o nosso potencial, os nossos talentos, as nossas habilidades, porque sempre a gente vai viver com o pé atrás. Se vivermos no contexto de ansioso, a gente nunca vai acreditar que pode avançar, porque o medo vai impedir de que a gente vá para frente, será que eu vou? Não, eu não sei. Você sempre vai ficar no e se, e se, e se, e o e se. Nunca viu o e se ter efeito significativo na vida, significativo no quesito positivo na vida de alguém. Nós não precisamos viver nesse contexto do e se, mas nós temos que viver no contexto quando eu avançar, quando eu fizer, quando eu reagir. E é por isso que esses dois motivos precisam ser absorvidos por nós para que nós venhamos destruir a escada do Chuck e a ansiedade não ter mais vez nas nossas vidas. Eu queria falar aqui algo bem importante. Não é que nós não venhamos ter momentos de ficarmos preocupados, de ficarmos ansiosos, porque é fato que nós ficaremos. É tanto que se não ficássemos, o versículo não diria: lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque ali já está dizendo o quê? Eu estive ansioso, eu estive ali com temores. Mas a diferença é, nós vamos agarrar a ansiedade ou nós vamos lançar a ansiedade. Ter momentos de preocupação, de ficarmos ansiosos é normal. A questão é quando a gente vive nesse contexto quase que as 24 horas do dia, quase que sempre, quase que constantemente, como se aquilo tivesse ali uma certa repetição, uma certa cadeia sobre nós. E é aí que está o perigo, é aí que o negócio pega, é aí que nós precisamos sinalizar de que tem algo errado em nós. Porque a Bíblia é muito clara sobre que nós não devemos nos preocupar, porque do amanhã o nosso Senhor está cuidando. E aí, diante dessa questão dos motivos pelos quais nós devemos destruir
a escada do Chuck, a ansiedade da nossa vida, eu quero te apresentar a solução. A solução para se livrar da ansiedade. E nós denominamos, a minha equipe, a produção, denominou essa solução do guindaste da solução. E esse guindaste tem um nome chamado o recordar. Dá pra ver, Alexia? Recordar. Dá pra ver? Ok. Da palavra. Ops, a minha letra ficou meio falha aqui. Recordar da palavra. Que palavra é essa, meu povo? Que palavra é essa, meu povo? Eu tô falando da palavra de Deus. Eita, xaranamanaia. Vou beber até uma água. Tô falando da palavra de Deus. Hebreus 4:12. Deixa eu só verificar. É exatamente, Hebreus 4:12. Diz o quê? Hein? Eu sei que você não sabe, porque você ainda não tá fazendo o quê, ó? Recordando a palavra de Deus. Por isso que eu vou te mostrar a prática. Eu me emocionei agora. Que rufo os tambores. Civilizada. Vou te mostrar na prática, querida. Florzinha de Jesus. O quanto esse guindaste é sim a solução para nós. Muitas vezes, não só sairmos do contexto da ansiedade, mas de vários outros. Mas como a gente está falando da ansiedade, eu vou trazer isso aqui para vocês. Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. E ela separa alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as motivações do coração. Gente, você tem noção do quanto esse versículo é poderoso e é uma chave que, se realmente girada dentro de nós, abre portas para nos tirar do lugar de preocupação, de temor e de ansiedade. Leia Salmos. Lá em Salmos tem momentos em que o salmista está extremamente atribulado. E ele fala o quê? A tua lei, recorda dos teus mandamentos, recorda, Senhor, dos teus fundamentos. Ou seja, o recordar da palavra tirava ele de lugares tristes, opressos, de preocupação, medo, incerteza, insegurança, angústia, entendeu? E quando esse versículo diz que a palavra de Deus, ela tem o poder de separar alma e espírito. Vamos falar um pouquinho disso? A ansiedade, ela é uma doença da alma. Sabe por que ela é uma doença da alma? Porque ela envolve as nossas emoções. E, se você se lembra, nós já temos uma aula aqui, que acho que vai aparecer em algum lugar desse vídeo, falando sobre as emoções. Quando nós não temos o governo das nossas emoções, elas passam a nos governar. E, infelizmente, a ansiedade tem tomado o governo de muitas pessoas, porque elas não têm conseguido pegar esse vômito almático e transformar em denúncia profética. Infelizmente, elas estão o quê? Engolindo, se alimentando das suas emoções, daquilo que é inconstante, daquilo que não tem certeza, daquilo que ora é uma coisa, ora é outra, e vivem ali, ó, no desequilíbrio emocional, que gera um desequilíbrio pessoal, que gera um desequilíbrio relacional e, infelizmente, gera o seu desequilíbrio espiritual. E aí, infelizmente, isso vai prejudicar o seu relacionamento com Deus, vai prejudicar você. E quando nós não entendemos que esses vômitos da alma precisam ser transformados em denúncias proféticas, a gente, infelizmente, prejudica a forma como nós nos vemos e a forma como nós entendemos quem Deus é. Porém, se você começar a viver com esse guindaste aqui da solução, que é o recordar da palavra de Deus, você vai conseguir eliminar a ansiedade e vários outros problemas da alma da sua vida. Só para você ter noção, nessa pequena preparação, desse pequeno conteúdo aqui para vocês, eu já citei aqui no mínimo, eu posso ter referências aqui no mínimo de 6 passagens bíblicas. Você entende o quanto isso é poderoso? 6 passagens bíblicas para um tema, para um videozinho curto.
Imagina só o que a palavra de Deus tem como resposta para tudo aquilo que muitas vezes causa em nós mal-estar, sentimentos negativos, falta de identidade, falta de propósito. É muito forte, gente. Só que, infelizmente, algumas pessoas não vivem essa questão do recordar da palavra de Deus, porque infelizmente não chegam nem a ler a palavra de Deus. Para você ter noção, tem um dado que saiu somente lá dos americanos. 26 milhões, se eu não me engano, de americanos pararam de ler a Bíblia na época do Covid. Gente, se você para de ler, será que você vai conseguir pelo menos recordar? O maior problema da gente, muitas vezes, nós não estamos conseguindo reagir para a nossa vida, reagir para aquilo que nos causa mal-estar, reagir para as situações negativas, para os gatilhos que nos aconteceram, porque nós não estamos usufruindo, nós não estamos realmente pegando a palavra que é viva e eficaz e internalizando e absorvendo ela dentro de nós. E esse recordar da palavra de Deus vai falar sobre uma disciplina espiritual chamada meditação. A meditação é como se fosse o último processo pelo qual nós passamos pela absorção da palavra de Deus. Tem outras etapas, mas a meditação é a última. E a meditação é como se ela fosse ali uma peneira, só que uma peneira que não tem muitos buraquinhos, sabe? Ela é uma peneira que deixa que o conteúdo fique mais tempo ali antes dele ser processado. E a meditação da palavra ela é importante para isso. Porque, veja bem, às vezes a gente lê de manhã e não lembra 5 minutos depois do que a gente leu. Porque a gente não tem o hábito de meditar. E a meditação ela é extremamente importante. E ela tem que ser feita da maneira correta. No método EVA, você pode ter acesso a isso e ficar mais aprofundado nesse assunto. E com certeza cultivar a sua disciplina espiritual. Mas tornar ela mais robusta, mais consistente, sabe? E o recordar da palavra de Deus, o meditar na palavra de Deus, ele é sim importante para combater, para destruir a escada do Chuck, a ansiedade da nossa vida, as incertezas, as inseguranças, para que você não só destrua isso, mas destrua também certas, às vezes, convicções que existem dentro de você, que não foram convicções colocadas pelo Senhor, mas que você, infelizmente, absorveu aqui na Terra. Por exemplo, vamos lá para o contexto de ansiedade. Quantas vezes a gente dá mais credibilidade a um laudo médico, a um laudo que um psicólogo deu, e eu sou a favor da psicologia, eu amo essa questão, mas muitas vezes as pessoas estão atreladas a um papel que diz: eu tenho ansiedade, síndrome do pânico, depressão, TDAH, várias outras coisas, mas não se apegam à palavra que é viva e eficaz, que diz que você é filho, comprado com o sangue do Cordeiro, que o Senhor te fez nação eleita, sacerdócio real, que o Senhor te fez para ser sal e luz desse mundo. Entende? Às vezes a gente se apega muito mais a palavras que foram semeadas na terra do que a palavras que são vida e foram geradas pelo céu. Às vezes a gente está muito mais agarrado a um prontuário, a algo ali, sabe? Ai, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu queria te dizer que você não tem isso. Você pode estar passando por isso, mas o que você tem de verdade é o Espírito Santo de Deus. Pare de ter aquilo que não é para te ter. Entende? Não sei se você conseguiu pegar esse negócio. Quantas vezes a gente está dizendo que tem coisas, e isso permite que essas coisas fiquem dentro de nós, só que essas coisas só nos prejudicam. Você fica dizendo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E não, você tem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo é o que te sela, é o que te compra, é o que comprova quem você é. A ansiedade não faz parte de você. Ela é um momento, é uma situação pela qual você está passando. E eu quero te convidar a sair desse lugar, sabe? De perdição, de assassinato espiritual. E começar a entender que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela é instrumento, sim, para combater, para destruir todas as palavras negativas que foram ali lançadas, semeadas por causa de situações, de gatilhos que você vivenciou ou que você ainda pensa vivenciar. Beleza?
Eu espero que tenha edificado a vida de vocês, eu espero que você tenha entendido mais um pouquinho sobre isso. Mais uma vez eu quero enfatizar, eu não desprezo a psicologia, pelo contrário, eu a amo, mas eu quero que você pare de dar lugar a sentenças terrenas e comece a entender que o seu laudo verdadeiro vem lá do céu, tá certo? Se gostou, comenta, compartilha, se inscreve no canal se não é inscrito. Vai me seguir lá no Instagram, @AnaKeoline, e se tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Um cheiro e até o próximo vídeo.